pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer uma curta reflexão a vocês, né? A forma como nós enxergamos as coisas, encaramos as oportunidades, as adversidades, as dificuldades, né? Tudo que nós encaramos aí durante esse período que estamos aproveitando ou não nosso tempo de vida, né? Sabemos que a vida de cada pessoa é incerta, nós não sabemos o que há pela frente, se haverá futuro ou somente o presente. Então eu convido vocês a aproveitarem cada vez mais esse momento que vocês têm para viver, aproveitar cada minuto, cada segundo, e também a treinar o olhar de vocês, né, a observar a vida como se fosse um prisma, né? Então, se eu tiver, por exemplo, esse batom aqui, você está vendo esse lado e eu estou vendo o lado de cá. Por que não nós não podemos trocar essa forma de enxergar algo, né? Vamos supor que isso seja um problema para mim, para você não seja mais, porque você já aprendeu a ver a vida de várias formas e ângulos, né, diferentes, como se fosse um prisma, ou seja, você aprende a se colocar em, né, lugares diferentes. Você aprende a sentir o que o outro está sentindo, se coloca no lugar do outro e volta a si mesmo e se pergunta: o que eu faria, né? O que eu posso fazer para ajudar outra pessoa? Esse exercício é muito importante, tanto para você como pessoa, para a evolução pessoal, né, do ser humano, e também para você poder utilizar esse comportamento aprendido para você solucionar suas questões, os seus questionamentos, talvez auxiliar outra pessoa, né? Porque às vezes uma pessoa está em dada situação que não consegue resolver aquele problema ou aquela forma de pensar naquele momento por um certo, né, controle pessoal ou uma certa dificuldade relacionada a uma depressão. Então, são diversos comportamentos, né, que nos levam a ver algo de uma forma bem particular, pois não somos iguais. E essa forma de ver as coisas como se fosse um prisma, você se colocar em diferentes posições, né, e não só calcificar o seu modo de pensar naquele mesmo modo, né, sempre como se fosse treinado, você pode mudar, transformar a sua vida e a vida da pessoa, tá? Então, esse ato aí de ser flexível, de se colocar no lugar das outras pessoas, correr atrás, né, de meios de aprendizado, ou também ver aquela dificuldade como uma mensagem, né? O que eu posso aprender com aquilo e levar aquilo para a vida, isso é muito importante. Fiz algumas fotos de um vasinho de flor para tentar traduzir o que eu estou falando para vocês, né? Se eu olhar o vaso de flor, se eu olhar certa coisa, objeto ou uma pessoa, né, um comportamento de uma pessoa, me colocando numa posição bem distante, eu vou sentir, né, vou ter aí meus preconceitos baseados naquela posição que eu estou ocupando. Mas se eu me aproximar mais um pouquinho, eu vou conseguir ver características, objetos, comportamentos, coisas que eu não via quando eu estava um pouco mais distante. Se eu me aproximar um pouquinho mais ainda da pessoa, do objeto, do problema, da situação, eu vou ter uma visão ainda mais diferenciada e mais próxima daquele objeto observado. E assim, gente, é com a vida. Se você se aproximar cada vez mais do que te causa insegurança, do que te causa medo, do que te causou uma mágoa, e você tentar se colocar naquele lugar e voltar os olhos como se fosse você olhando de longe, como se fosse inversão de papéis mesmo, qual seria a tua forma de pensar nesse dado momento?
que você sentiria, né? Qual o seu pensamento quando você faz esse exercício de troca de papéis? Isso, gente, levem para a vida de vocês e façam sempre isso. Eu tenho certeza que muitas coisas vocês conseguirão resolver fazendo essa perspectiva, transformando esse modo de pensamento e olhando de dentro para fora e de fora para dentro, e não só se colocando lá em cima, distante, para observar uma coisa que você tenha certa dificuldade, trate como dificuldade, ou tenha aversão, ou não conheça. Você vai perceber que quando você se aproxima de algo, você tem mais proximidade, e quando você se familiariza com aquele dado, objeto, você vai entendê-lo bem melhor. E se você inverter os papéis, inverter o modo de ver as coisas, inverter a sua perspectiva, como se fosse um prisma mesmo, você vai entender ainda mais, você vai elaborar informações que você antes não elaborava, e você vai conseguir ter uma vida bem melhor do que você tinha antes. Às vezes nós julgamos as coisas, né? Esse é nosso principal comportamento quando nós desconhecemos alguma coisa. Nós temos os preconceitos, né? São os conceitos criados pelo nosso pensamento, mediante algum certo objeto ou coisa, né? Ou pessoa, para nos protegermos de certa maneira, de certa forma, né? De ter um contato mais próximo. Isso é muito fácil, né? Pra gente. Isso é cômodo, né? Mas é bom também sair da zona de conforto e buscar novas perspectivas, novas formas de ver o mundo, pois assim nós também vamos evoluir, vamos melhorar como seres humanos, né? Outra coisa importante, nem sempre a vestimenta, o cabelo, a maquiagem, ela deve estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, deve estar o quê? Sua saúde mental. Se aqui não estiver bem, o resto, nada vai fazer sentido. De que adianta você se vestir de uma máscara se aqui dentro não está bem, né, gente? Então, nossa saúde, o nosso bem maior é o nosso psicológico, a nossa psique, né? Nós precisamos buscar esse equilíbrio entre todas as coisas, né? Pois nós somos seres humanos, né? E nós somos constituídos de tudo que nos cerca. As experiências, os comportamentos, as relações sociais, nossas escolhas religiosas ou não religiosas, nossa cor favorita, nosso time favorito, tudo, né? Tudo que nós escolhemos faz parte. E as relações também, né? Com pessoas diferentes é importante para a nossa constituição como seres humanos em qualquer momento de nossa vida. Nós não deixamos de lado a criança que nós somos, né, no passado. Aquela criança ainda está conosco. E quando a nossa autoestima baixa, quando nós estamos doentes ou nós estamos em dificuldades, nós sentimos aquela criança. Em todo momento, você está pensando, você está recordando daquela criança. Você está recordando do adulto, você está recordando também do ser humano maduro que tem em você. Pois às vezes você é uma criança, mas você é obrigada a amadurecer antes do tempo para lidar com certas situações, embora isso não seja adequado ou saudável para aquela criança. Mas acontece, né, gente? Então, tenhamos um pouco mais de calor e podemos, né, elaborar todas essas informações, nos colocarmos no lugar do outro e ver a vida de uma forma diferente, como vemos hoje. Essa é a mensagem de hoje. Se aproxime um pouquinho mais da planta que eu te mostrei aqui, mas veja a planta como diversas situações da sua vida. Tenho certeza que isso fará total diferença para você. Compartilhe esse vídeo para ajudar uma pessoa que talvez hoje esteja enfrentando uma situação e não sabe como sair dela. Talvez, gente, pensa, fica no seu cantinho um pouquinho, dá aquela... Sabe quando você deixa o volume da TV baixinho? Isso também é importante. Não só o barulho de uma rede social,
uma conversa, às vezes o silêncio também ajuda. Ficar sozinho, né, consigo mesmo, nós estarmos sozinhos com nós mesmos, isso faz muita diferença também. Nos conhecermos, né, fazer terapia, tudo isso, gente, tudo isso é legal. E às vezes, você se abrir com uma pessoa que você não conhece, ou uma pessoa conhecida, seja lá quem for, não é bacana também. Às vezes você procurar um profissional que vai ter o sigilo, né, que vai te deixar conversar e se abrir para esse profissional sem aquele julgamento, sem aquelas caras e bocas, isso, nossa, isso vai te fortalecer demais. Então busca ajuda psicológica também, se você está passando por um momento difícil, eu tenho certeza que vai te ajudar pra caramba. E eu acredito em você, no seu potencial, por trás dos seus sonhos. Desde que você não se prejudique, não prejudique alguém, tudo vale a pena, tá, gente? Isso aí. Bom dia pra vocês, muito obrigada e até breve. Se você gostou, deixa nos comentários, quero saber também.